Então, meus queridos alunos, estamos aqui novamente para dar continuidade, né, no assunto de funções, certo? Não esquecendo, né, de se inscrever no canal e dar aquele like no final. Bom, é, continuando nosso assunto de funções, nós vamos aprender como montar um gráfico, né? Como você encontrar as coordenadas para montar um gráfico de uma função, certo? Como você vai construir esse gráfico. Para isso, nós vamos fazer essa pequena revisão aqui do sistema cartesiano ortogonal, tá? Que é o nosso plano cartesiano, olha, que eu já coloquei aqui, tá certo? Então, o nosso plano cartesiano, ele é composto por um plano, né, onde nós temos o eixo x, que é esse eixo horizontal, que ele também é conhecido como eixo das abscissas, certo? E temos o eixo y, que é o eixo vertical, que é também conhecido como eixo das ordenadas, certo? Os dois, né, a composição do valor da abscissa com o valor da ordenada, isso aqui nós chamamos de coordenadas, certo? Então, essas coordenadas é que você vai construir o gráfico, certo? Depois de encontrados. Então, lembrando ó, também que no eixo X, que é o eixo horizontal, né? Que é o eixo das abscissas, tá? Aqui, ó, da origem, né? Que esse ponto aqui, aonde o eixo X e o eixo Y se interceptam, nós chamamos de origem, certo? Então, da origem para a direita no eixo X, os valores são positivos, tá? E da origem para a esquerda no eixo X, os valores são negativos, tá certo? Da mesma forma aqui, ó, o eixo Y, da origem para cima, os valores são positivos e da origem para baixo, os valores são negativos, tá certo? E aí, olha, outra coisa que nós temos que lembrar, né? Outra coisa que nós temos que lembrar, que no plano cartesiano nós vamos ter o primeiro quadrante, o segundo quadrante, o terceiro quadrante e o quarto quadrante, certo? Então, olha, o primeiro quadrante são todos os pontos, né, compreendido entre a parte positiva do y e a parte positiva do x, certo? O segundo quadrante, olha, é esse aqui, onde todos os pontos que estão no segundo quadrante é composto pela parte positiva do y e a parte negativa de x. No terceiro quadrante, olha, são todos aqueles pontos que os valores de x são negativos e os valores de y também são negativos. E no quarto quadrante, são todos aqueles pontos, né, que os valores de x é positivo e o valor de y é negativo, tá? Então, isso que você tem que lembrar, justamente para você depois construir um gráfico, né? Pontuando, né? Colocando, podemos dizer assim, os pontos, né? No plano cartesiano, tá certo? Então, você vai inserindo os pontos, né, conforme as coordenadas dele que você vai encontrar, tá? Então, olha, tem umas observações também importantes, né, que nós temos que lembrar que todo ponto na origem aqui, olha, nessa origem aqui que nós estamos chamando de ponto O, né, tem coordenadas, olha aí, 0 e 0. Então, aqui na origem, as coordenadas é 0 e 0. Ou seja, o valor do x é 0 e o valor do y é 0. Beleza? Outra observação, olha.
Os pontos dos eixos x e y não pertencem a nenhum dos quadrantes. São esses pontos aqui, ó, que eles são coincidentes com o eixo y, no caso aqui o ponto F, ele não pertence a nenhum quadrante. Da mesma forma aqui, olha, o ponto D, também ele é coincidente com o eixo x, mas ele não pertence a nenhum quadrante, tá certo? Outra coisa que nós temos que lembrar, olha, que todo ponto do eixo x tem ordenada igual a zero. Ou seja, todo ponto que for coincidente com o eixo x, o valor do y, que é a ordenada, é igual a zero. Que nem esse aqui, ó, digamos, o ponto D. Quais são as coordenadas do ponto D? Ou seja, qual é o valor do x? No caso aqui é 5. Qual é o valor do y? É zero. Como diz a informação aqui, ó, todo ponto do eixo x, que no caso aqui é o ponto D, tem ordenada igual a zero, ou seja, o valor do y é zero, beleza? Assim como, olha, todo ponto do eixo y tem abscissa igual a zero, tá? Então, vamos pegar aqui um ponto do eixo y, olha, o ponto F. Quais são as coordenadas do ponto F? O valor do x, você faz a projeção aqui para o eixo x, é zero, e o valor do y é 4. Viram? Então, repetindo, ó, todo ponto do eixo y, o ponto F é um ponto do eixo y, tem abscissa igual a zero, ou seja, o valor do x é igual a zero. Tá certo? E aí, só para concluir a nossa aula, né, vamos identificar as coordenadas dos pontos aqui nesse exemplo no plano cartesiano. Digamos, quais são as coordenadas do ponto A? Ou seja, qual é o valor do x e o valor do y do ponto A? É simples, olha. Você faz a projeção aqui do ponto A para o eixo x, nós temos 1. E para y nós temos 3, beleza? Aqui agora, olha, o ponto B. Quais são as coordenadas do ponto B? Qual é o valor do x? É 3. E o valor do y, ó, fazendo a projeção para o eixo y, é 1. Tá certo? Vamos agora ao ponto C, ó. Quais são as coordenadas do ponto C? Qual é o valor do x, olha, aqui do ponto C, ó. Qual é o valor do x? Você faz a projeção para o eixo x, que é menos 2, né? E o valor do y faz a projeção para o eixo y, é 2. Então, o ponto C é menos 2 e 2. Continuando, olha, o ponto D nós já vimos. Vamos pegar aqui o ponto E, ó. Então, o ponto E, quais são as coordenadas do ponto E? O valor do x, ó, faz a projeção para o eixo x, é menos 3, certo? E o valor do y faz a projeção para o eixo y, é menos 2. Só voltando aqui no nosso plano cartesiano, ó, esse ponto E, ele é um ponto do terceiro quadrante, né? Como eu falei, ó, do terceiro quadrante são todos aqueles pontos onde o valor do x é negativo e o valor do y é negativo também, ó. E vimos que aqui na prática isso é verdade, tá? Continuando, olha, o ponto F nós já vimos, está faltando o ponto G. Quais são as coordenadas do ponto G? O valor do x, olha, é 1 e o valor do y é menos 3, tá? Só para fixar aqui a parte dos quadrantes, olha, o ponto G, ele é um ponto do quarto quadrante. Então, todo ponto do quarto quadrante, olha, o valor do x vai ser positivo e o valor do y é negativo. O valor do x é positivo, o valor do y é negativo. Tá certo? Espero que vocês tenham entendido, né? Abraço a todos.